Eu tenho dois textos que eu quero ler para vocês hoje. O primeiro encontra-se em Êxodo, capítulo de número 14. Eu nem tinha pensado nesse capítulo e nem tinha pensado em Êxodo quando preparei a minha mensagem. Mas hoje de manhã eu acordei cedo, super cedo, fui estudar a Bíblia, fui ler, fui meditar, e aí Deus tocou no meu coração para ler para vocês Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 25. Êxodo 14, 25. Vamos ler o 23, que é importante. O 24. 23 não, o 24. O 23, 24 e 25. 23, 24 e 25, que aí a gente entende tudo. Os egípcios perseguiram os judeus. E todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Até o meio do mar. O mar vermelho se abriu. Olha a cena, olha a cena. O mar vermelho se abriu. E os egípcios, com cavaleiros, com carruagens, com carros de guerra, perseguiram os judeus e chegaram no meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Eles ficaram em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se. Eles estavam perseguindo. Chegou no meio do mar. As rodas do carro começaram a se soltar. De forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir. Agora vá para o Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e aqui eu quero que vocês anotem essa palavra. Receberam ele no barco e logo, chegaram à praia para a qual se dirigiam. Vocês sabem o que significa a palavra logo? E logo significa o quê?
Rapidamente. Num instante. Eles remaram a noite inteira. Noite inteira. E conseguiram 5 quilômetros. Remaram a noite inteira e conseguiram 5 ou 6 quilômetros. É pouco. Jesus entrou no barco e logo, rapidamente, velozmente, de repente, eles chegaram do outro lado. Compare esse texto com o texto de Êxodo que eu li para vocês. Faraó está perseguindo os judeus, está no meio do mar. As rodas dos carros destrambelham e eles não conseguem ir a lugar nenhum. O ponto central da minha mensagem hoje de manhã é logo. Essa palavra, logo, rápido. De repente. Porque em muitos momentos da nossa vida, minha e sua, às vezes a gente é igual ao faraó, que a nossa vida está uma confusão e a gente não sabe para onde ir. A roda do nosso carro está soltando. Tem areia no eixo do carro. E às vezes a nossa vida é como a vida dos discípulos. Que a vida dos discípulos está inútil. Você está remando e você não está indo a lugar nenhum. Você rema no seu casamento e o seu casamento não vai a lugar nenhum. Você está remando na sua vida profissional e sua vida profissional não está indo a lugar nenhum. Você rema, luta financeiramente e você não vai a lugar nenhum. A gente se sente como quem anda em círculos. Lembra da música do Chico Buarque? Roda mundo, roda gigante, roda peão. Tudo roda num instante nas voltas do nosso coração. Às vezes a gente sente como quem está atolado, atolada. A gente se sente repetitivo, se sente repetitiva, chovendo no molhado, lutando, como quem sobe uma ladeira ou quem corre por uma escada rolante ao contrário. A escada rolante está descendo e você é igual aquela criança no shopping que está correndo na escada rolante e você não sai do lugar, porque ela desce e você está querendo subir. O texto nos diz, no capítulo 6 de João, que Jesus os observava de cima. Jesus não estava no barco com eles. Jesus estava no monte orando. E eles estavam remando. E aqui é um dos primeiros experimentos de Jesus de deixar os discípulos sozinhos. Um dos primeiros experimentos de deixá-los sozinhos. Não sei se você, pai, já teve essa experiência de um dos primeiros experimentos de deixar a sua filha pegar um ônibus. Dos primeiros experimentos de você deixar seu filho ir até a padaria a pé. Ele era criança e ele diz, papai, deixa eu ir até a padaria, comprar um picolé ou comprar um doce. E você, pela primeira vez, disse, pode ir. E você dá um dinheirinho para ele e ele vai até a padaria. Não tem um pai, não tem uma mãe aqui que não tenha ficado com o coração na mão. A primeira vez que você deixou sua filha ir a uma festa. A primeira vez que você deixou seu filho pegar um avião. A primeira vez que você deixou seu filho pegar um ônibus para visitar o avô ou a avó no interior.
Nesse primeiro experimento, muita coisa vai ficar nítida, vai ficar clara. Por que esse primeiro experimento que Jesus faz, de deixá-los sozinhos? Porque os processos de maturidade da minha e da sua vida precisam dessas ausências. Senão você não amadurece, você fica na barra da saia da mãe. Você fica na dependência do pai, a vida toda. Pai, mãe, se você não der esse susto a você mesmo, de deixar seu filho ir até a padaria sozinho, você o infantiliza para sempre. Ele vai ficar eternamente dependente de você. E o projeto de espiritualidade de Jesus não é o projeto da espiritualidade da dependência, mas da autonomia. Jesus não quer pessoas eternamente dependentes dele, e Jesus deixou isso claro para os discípulos quando ele disse: é necessário que eu vá. É necessário que eu vá embora, porque a possibilidade da igreja ser igreja só acontece se ele não estiver presente. Porque se Jesus estiver presente no barco o tempo inteiro, não existe autonomia, não existe maturidade, não existe seres humanos com capacidade de decisão. Se você não deixa seu filho ou sua filha sair um pouco da sua alçada e do seu cuidado, eles não vão ter nunca capacidade de decidirem sozinhos, de dizerem não. No dia que oferecerem uma droga para ela dizer não quero. No dia que oferecerem um negócio louco para ele, um assalto, um roubo, ele dizer não, isso não são os meus valores. Ele tem que ter essa capacidade autônoma, não porque você está vigiando, mas porque são os valores dele e são os valores dela. Então, o texto aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, é para esse logo. Eles estão remando, e eles não estão indo a lugar nenhum. E aí, quando Jesus entra no barco, eles logo chegam do outro lado. Mas antes eu preciso, deixar claro na cabeça de vocês algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa, para poder entender esse logo chegar do outro lado, é que a gente não pode confundir solidão com solitude. O que é solitude? Solitude é um espaço que você tem que ter só seu. Chama-se isso solitude. Meu espaço. Todo mundo precisa de um espaço seu. Solidão é a ausência de amigos e amigas, de companhias, quando a gente mais precisa. Isso é solidão. Solidão é você não ter a quem recorrer. É uma pessoa está em solidão. Agora, uma pessoa que está em solitude é diferente. Solitude é o seguinte: me deixa quieto um pouquinho, preciso acalmar minha cabeça. Fecha a porta do quarto, eu não quero conversar com ninguém hoje. Isso não é solidão, isso é solitude. Nós precisamos saber a diferença entre os dois. Porque se a gente não souber a diferença entre os dois, muitas vezes na nossa vida, nós estamos experimentando um espaço de solitude e a gente acha que é solidão. Não é. Em outras palavras, Deus, eu vou chegar já lá. Porque hoje à noite, inclusive, hoje à noite é culto de Santa Ceia. E eu vou pregar hoje à noite, e o meu texto é fé para enfrentar as noites mais longas. Eu vou basear minha mensagem hoje à noite no salmo que diz: o choro durou a noite inteira, mas a alegria veio pela manhã. Por que eu quero falar isso agora? Porque o texto diz que era noite quando eles estavam remando. E aqui tem uma coisa da noite, que não é a noite física. Não é a noite física. É a noite da alma.
Porque muitas vezes a gente está remando e a gente se sente na solidão, não porque chegou às 7 horas da noite e o sol se pôs, porque no meio-dia eu ainda assim estaria com noite na minha alma. O sol está brilhando lá fora, mas eu sei que tem gente aqui hoje de manhã que está no meio de uma noite, com toda a luz do sol. É noite para você. E é por isso, essa noite, é porque você se sente na solidão. Mas o texto não diz que eles estavam na solidão. Jesus não os abandonou. Jesus não esqueceu deles. Ele estava do alto do monte olhando. Jesus estava olhando. Então, quando você estiver em momentos de solitude, não ache que esses momentos de solitude serão solidão, porque se você confundir, vai ser noite para você. Segundo, cuidado para não tratar esses espaços de autonomia como abandono. Meu pai me abandonou porque deixou eu ir para a padaria comprar doce. Não, seu pai não me abandonou. Minha mãe me abandonou porque disse que não sai mais um tostão para mim até que eu arranje um emprego. Meu pai é muito ruim. Meu pai disse que se eu não passar de ano, eu não vou ganhar a bicicleta Caloi. Meu pai é muito ruim. Não, seu pai não é ruim. Seu pai se afastou de você por um tempo, mas esse afastamento não é abandono, é espaço de crescimento. Porque se Deus, olha, presta atenção, Deus é tudo. Se Deus está completamente sobre nós, eu não vou viver, porque Deus é muito. Ou Deus afasta um pouco e me dá espaço para o Ricardo se desenvolver, ou eu não desenvolvo. É como o oceano. O oceano tem que se afastar um pouco para existir a ilha. Porque se o oceano encher tudo, não tem ilha. Para existir a ilha, o oceano tem que respeitar certas fronteiras. Então, preste atenção, a presença física não seria interessante no treinamento dos discípulos. Interessante no treinamento dos discípulos é a ausência. Então essa coisa de Deus, tudo enche, tudo enche, tudo enche, tudo enche, nos infantilizaria. É preciso muitas vezes Deus dizer assim, eu dizer assim para Deus, Deus, eu preciso da tua vontade, o que que o Senhor quer? Decide por mim. Deus dizer assim para mim de volta, não, Ricardo, não vou decidir nada por você não, decida. Mas e se der errado? Não tem problema, eu vou continuar sendo seu pai. Mas se der morte, eu vou estar sendo o seu ombro para lhe consolar e lhe ajudar. Decida. Não, eu quero que o senhor decida por mim. Não, eu não. Você que vai decidir. Esse espaço é que muitas vezes nos dá a sensação da gente estar remando. Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não me ajuda? Sabe por que Deus não lhe ajuda? Porque Ele quer que você se ajude. Que você se torne protagonista. Você se torne personagem principal da história da sua vida. Vocês estão comigo ou eu perdi vocês? Vez por outra, dê um glória a Deus aí para eu entender. Por isso, tem alguns outros pensamentos que eu quero repartir com vocês hoje. Primeiro, quer dizer, além desses que eu já reparti, tem mais. Mesmo em obediência a Deus, a vida não é fácil. Mesmo em obediência a Deus, a vida não é fácil.
Eles estão dentro do barco. Estão dentro do barco porque Jesus foi que mandou eles entrarem. Mas eles estão remando, remando, remando e não estão indo a lugar nenhum. E aqui é a ironia da Bíblia. Faraó não foi a lugar nenhum por desobediência. Porque era mau, porque era perverso. Mas os discípulos também não vão a lugar nenhum por obediência. E aí o Eclesiastes está certo. A vida não é fácil para ninguém. Quem foi que disse para vocês que no dia em que você se converter e que você se tornar um crente, a vida vai ser fácil para você? Quem disse isso para você? Pois deixa eu lhe dizer, quem disse isso para você é mentiroso, é mentirosa, é charlatão, é enganador. A vida não é fácil para ninguém, crente. A vida não é fácil para o Papa Francisco. A vida não é fácil para o Ricardo Gondim. A vida não é fácil para o seu padrinho, para a sua madrinha. A vida não é fácil para os seus pais. A vida não é fácil para ninguém. Para a rainha da Inglaterra a vida não é fácil. Vai viver na família dela para você ver. Parece que a família da rainha da Inglaterra é um ninho de cobras. O tempo inteiro com crise. E ela é a rainha da Inglaterra. Para quem que a vida é fácil? Entra no barco da vida e deixa eu lhe dizer, você vai ter que remar. E remar, e remar, e remar. Portanto, eu estou dizendo isso para você não se sentir culpado ou culpada, porque você não está indo a lugar nenhum. Por quê? Porque ninguém consegue tirar o ferrão da dificuldade da vida. Ninguém consegue tirar o ferrão da abelha. E se tirar o ferrão da abelha, mata a abelha. Ninguém consegue acabar com as coisas que tornam a vida difícil. E olhar a vida difícil, com dificuldade, é parte da vida. É assim mesmo. Quer ser pai? Prepare-se, amigo. Você vai suar pra caramba. Quer ser mãe? Quer amar? Quer viver? Toda relação é complicada, toda. Não fique pensando que você está namorando essa meninazinha aí e que ela é o show de bola na terra. Não, deixa eu lhe dizer, quando você casar com ela, vem ela, os problemas dela, a família e o cunhado. Vem tudo. A gente acha assim, não, eu vou entrar nesse aqui, mas esse projeto é lindo, não vai dar nada errado. Vai. Entra no barco e você tem que remar. E remar sua. E remar exaure. A outra coisa que eu quero dizer é assim, eles estão remando lá no meio do mar, e o texto nos diz que eles entraram assim que anoiteceu. Assim que anoiteceu, os dois discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a remar. Já era de noitão. E a minha pergunta é o seguinte, por que Jesus não veio antes? Por que Jesus esperou? Que foi o tema da minha pregação da semana passada. Por que a mulher com fluxo de sangue, e aí é o tema da minha pregação de hoje à noite também, por que a mulher com fluxo de sangue só foi curada 12 anos depois? Onde estava Deus nesses 12 anos? Por que o homem do tanque de Betesda só foi curado 38 anos depois? Que Deus é esse que deixa uma pessoa abandonada num tanque durante 38 anos? Vocês não fazem esse tipo de pergunta a vocês mesmos? Por que Jesus deixou os discípulos, assim que entraram no barco, e logo que o vento se agitou, ficarem remando até meia-noite? Por quê? Sabe por quê?
Porque essas interrupções na nossa vida, essas noites, o remar, a dificuldade, a luta, também são importantes para a vida. A gente gostaria de ter uma vida que só tivesse doce, cor. A gente gostaria de ter uma vida que só tivesse riso, só tivesse vinho de boa qualidade. A gente gostaria de ter uma vida, todo mundo gostaria, de ter uma vida livre de pus. Deixa eu falar de pus. Tem coisa mais nojenta do que pus numa ferida? Mas deixa eu lhe dizer, o pus é necessário. Porque é um indicador de que o corpo está reagindo a um ataque patogênico. Quando você vê pus, além do nojo, tem algo importante aí. O vômito é um mecanismo de defesa do organismo importantíssimo. Porque algumas pessoas vomitam, eles se salvam. Deixa eu dizer para você, a gente às vezes gostaria de uma vida sem pus, sem vômito. A gente quer uma vida sem problemas. Mas isso não existe, isso é uma ilusão. A gente quer uma vida sem remar. Eu vou na igreja, o pastor no estalar de dedo, e aí tudo se resolve. Mas esses períodos em que a gente rala, em que a gente esfola o joelho, em que a gente põe a cara no chão, esses momentos em que a gente se sente no fundo do poço, eles são tão importantes quanto os momentos da festa. Eles são tão importantes como o momento do júbilo e do triunfo. A vida tem coisas lindas para acontecerem enquanto a gente rema. A vida tem coisas lindas para acontecerem enquanto a gente sua, enquanto a gente esfola os joelhos. A vida ela é bonita porque tem essa combinação de coisas que muitas vezes, e eu quero dar alento para o seu coração, não se sinta o pior dos piores porque você está remando. Porque tudo tem um preço, né? Na evolução das espécies, o ser humano anda ereto. Mas tem um preço andar ereto. Você tem hemorroida. Que os animais que andam na vertical, os cachorros, os gatos, não têm hemorroida. Tudo tem um preço. A pele rosada do europeu tem um preço. Não pode pegar sol, porque ele pega câncer com mais facilidade. A pele escura do negro tem um preço. Com problemas de pigmentação. Tudo tem um preço na vida. Ter excesso de testosterona, que faz o cara ficar machão, também faz ele ficar careca. Testosterona é causa da calvície. Então olhe para o seu amigo careca aí e diga aí, machão. Portanto, deixa eu dizer para você. É melhor aprender a remar, mesmo quando a gente não vai a lugar nenhum, do que viver num mundo de milagres. E aqui o Ricardo Gondim vai contra 90% dos pastores evangélicos de São Paulo. Prefira viver num mundo em que você tem que remar, a um mundo em que você tem milagres no estalar dos dedos. Se no estalo dos dedos as coisas acontecem para mim e para você, quando chegar o momento difícil de lidar com a vida, nós não estaremos devidamente preparados.
Prefira Deus não vir para você, tirar você do barco e deixar você remando, ao invés dele vir com um anjo, com um guindaste celestial, pegar você pela cabeça e lhe tirar de dentro do barco e lhe salvar. Porque Deus quer nos preparar para a vida. É na forja da bigorna que se tempera o aço. É no vento contrário que o carvalho finca as suas raízes. É no fogo e na tempestade que a gente cria caráter. E Pedro diz isso na sua epístola universal, que o ouro é depurado no fogo. E Tiago diz, quando você sofrer, não reclame, porque no sofrimento, o seu caráter, sua temperança, a sua paciência, a sua fibra, a sua gentileza, a sua doçura, o homem, a mulher, são formados à imagem de Jesus. E eu vou terminar. Na vida, as nossas percepções são mais importantes do que a realidade. E aqui eu quero dar uma guinada no pensamento. O texto diz assim: quando Jesus entrou no barco, logo eles chegaram do outro lado. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você. Eles estão remando, não vão a lugar nenhum. Jesus entra no barco, logo, rapidamente, eles chegam do outro lado. Me respondam. Vocês acham de verdade que esse barco ia assim a 2 km por hora, 500 metros por hora? Jesus entrou no barco e o barco fez assim. Vocês acham que foi isso que aconteceu? Porque logo eles chegaram do outro lado. Quem aqui tem carro potente, não vale 1.0. Carro potente, que você aperta no acelerador e ele faz e gruda você no banco. Foi isso que aconteceu? Pedro, segura aí, Mateus, segura aí. E eles chegaram lá do outro lado. É isso. É esse o milagre que a gente espera de Deus. Deixa eu dizer. Eu acho que não. Que a Bíblia não é um livro de mágica. Eu acho que eles ficaram com a sensação. E você sabe como é que a gente fica com a sensação? Quando sai o peso da nossa consciência de que a gente está fazendo errado, de que o meu trabalho é infrutífero. Porque quanto mais felizes a gente trabalha, mais rápido o tempo passa. Eu já trabalhei numa empresa que eu detestava. Eu detestava trabalhar lá. E eu trabalhava até 6 horas da tarde. Quando chegava 10 para as 6, eu já estava com tudo arrumado, esperando o relógio dar 6 horas para bater o ponto. E eu confidenciava com as pessoas que trabalhavam do meu lado. Chega o milênio e não chega essas 6 horas. Sabe aquela coisa assim? Cara, não é possível, 10 minutos, 10 minutos, que horror. Você sabe por quê? Porque eu não gostava. Como eu gosto de pregar, às vezes eu começo a pregar e quando eu olho a hora, eu falo, meu Jesus, já gastei mais de 1 hora pregando. Porque quanto mais realizados nós estamos, menor a sensação de que o tempo está se arrastando.
que é melhor? Estar nos braços do amado ou estar com a mão em cima de uma chapa quente? O que é que passa mais rápido? Um minuto com dor de dente? Ou um minuto recebendo o cafuné da mulher querida? Me digam. Minha mulher começa a fazer cafuné nas minhas costas, eu digo, já? Ela diz, faz 10 minutos, eu digo, ó, começou agora. Porque quanto mais agradável, mais rápido parece que o tempo passa. Quanto mais tedioso, cansativo, culpa. Você já imaginou eles remando ali e dizendo assim, nós estamos sendo parecidos com o faraó lá do Egito. Olha aqui a nossa vida, nós somos a versão nova do faraó. Não estamos indo a lugar nenhum, nossa vida não vai a lugar nenhum. Mas na hora em que eles tiveram a sensação, não, Jesus está com a gente, Jesus está no barco. Imediatamente eles sentiram que chegaram do outro lado. Aleluia. Porque tudo que a gente faz envolto no amor, com sentido, com devoção, com afirmação, dá a nós o sentimento de progresso. Então deixa eu dizer, como é que resolve esse problema de você se sentir assim atolado na vida? Tire culpa do seu coração, saiba que Deus está com você, vá trabalhar com graça, sabendo que você é querido e querida de Deus. Não fique recebendo mensagens péssimas no seu coração sobre a sua autoestima. Olhe para cima, porque Deus é por você. E eu lhe garanto que mesmo que remar seja difícil, você vai ter a sensação de que você está indo para o outro lado. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.